Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados. A missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. No programa da semana passada, tivemos um ouvinte ilustre, Dom Joaquim Vladimir, nosso último bispo e agora bispo de Lorena, que pediu para seguirmos firmes na missão de evangelizar com criatividade e usando os recursos que temos à nossa disposição. Enviou uma bênção especial a cada ouvinte. Gratidão, Dom Vladimir. Gratidão ao Senhor que idealizou esta rádio web. Que Deus o conduza sempre na sua nova missão. Lamentavelmente, precisamos tocar aqui num assunto que tem assombrado a todos nós brasileiros: o avanço da pandemia e a morte de mais de 300 mil brasileiros. Já se foram conhecidos, amigos, parentes próximos de muitos irmãos. Vidas jovens, adultas e idosas que foram ceifadas pelo vírus. Estamos em quarentena, que foi estendida agora até o domingo de Páscoa. Mais uma vez, não teremos condições de celebrar com todos os fiéis as celebrações centrais de nossa fé cristã católica. Com Cristo, iremos fazer verdadeiramente o caminho do Calvário, da dor, do sofrimento, da morte, para com Ele também chegarmos verdadeiramente à ressurreição. Este é um tempo que exige de nós muita fé, muita confiança em Deus e também muita caridade, muita solidariedade, para estender a mão a tantos irmãos que nem sequer têm o que comer. Colabore você também na coleta de alimentos em sua comunidade e paróquia, que ninguém passe fome entre nós. Mesmo sem ter toda a liberdade, podemos nos mover para ajudar os irmãos que padecem. É hora de fazermos de nossa casa uma verdadeira igreja doméstica, que possamos rezar em família, que possamos ter em nossa casa um pequeno altar com uma cruz, a Bíblia, uma foto de nossa família e uma velinha. É hora de apostarmos no poder da oração. Faça a sua parte para proteger a sua família, a sua saúde e a saúde dos seus familiares. Queremos agora rezar a oração que o Papa Francisco fez diante da Gruta de Lourdes, pedindo o fim da pandemia. Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e angústias que oprimem o mundo inteiro, recorremos a vós, Mãe de Deus e nossa Mãe, refugiando-nos sob a vossa proteção. Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia do coronavírus e confortai a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus familiares mortos e, por vezes, sepultados de maneira que fere a alma. Sustentai aqueles que estão angustiados por terem pessoas enfermas, de quem não se podem aproximar, para impedir o contágio. Infundi confiança em quem vive ansioso com um futuro incerto e com as consequências sobre o trabalho e a economia. Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura prova termine e que volte um horizonte de esperança e de paz. Como em Caná, intervinde junto do vosso divino Filho, pedindo-lhe que conforte as famílias dos doentes e das vítimas e abra os seus corações à confiança. Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários, que neste período de emergência estão na vanguarda, arriscando a própria vida para salvar outras vidas.
acompanhai a sua fadiga heróica e dai-lhes força, bondade e saúde. Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes, e dos sacerdotes que procuram ajudar e apoiar a todos, com solicitude pastoral e dedicação evangélica. Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres da ciência, a fim de que possam encontrar as soluções justas para vencer este vírus. Assisti os responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude e generosidade, socorrendo aqueles que não têm o necessário para viver, programando soluções sociais e econômicas com clarividência e espírito de solidariedade. Maria Santíssima, tocai as consciências, para que as somas enormes usadas para aumentar e aperfeiçoar os armamentos sejam antes destinadas a promover estudos adequados para prevenir catástrofes do gênero no futuro. Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido de pertença a uma única grande família, na certeza do vínculo que une a todos, para acudirmos como espírito fraterno e solidário a tanta pobreza e às inúmeras situações de miséria. Encorajai na firmeza da fé a perseverança no serviço, a constância na oração. Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atribulados e alcançai-nos a graça de que Deus intervenha com a sua mão onipotente para nos libertar desta terrível pandemia, de modo que a vida possa retornar com serenidade o seu curso normal. Confiamo-nos a vós, que resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Amém. Sigamos com esperança no coração. Esta tempestade vai passar com o auxílio da Virgem Maria e a misericórdia de Deus. Vivendo a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, continuaremos nossa reflexão, hoje com a participação da leiga Regina Brzeski, da paróquia de São Pedro, da paróquia de Baixo Guandu. Regina, que também participa do Conselho Missionário Paroquial da paróquia São Pedro. Paz e bem a todos os ouvintes do programa Batizados e Enviados. Dando sequência à série de programas apresentado pelo programa Batizados e Enviados, com a temática da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, hoje irei partilhar com vocês alguns temas que se encontram na segunda parada do texto base da campanha da Fraternidade. O orgulho religioso levanta muros, a paz em Cristo e também a criação e uma nova humanidade. Meu nome é Regina e sou da comunidade São Francisco de Assis, paróquia São Pedro de Baixo Guandu. O orgulho religioso levanta muros. O autor da carta aos Efésios ensina que o orgulho religioso é contrário ao Evangelho, porque ele gera intolerância e não a unidade. O autor relembra a rejeição que as comunidades de não-judeus, seguidoras de Jesus, sofreram por parte dos judeus. O Evangelho da graça e da misericórdia é a força de Deus que derruba os muros do preconceito e possibilita as pessoas e os povos a partilharem juntas o pão. Por isso, o apóstolo Paulo diz: é por graça que sois salvos em Jesus Cristo. Em Cristo, essa rejeição entre as comunidades de não-judeus e dos judeus foi eliminada, pois
todas as pessoas são iguais diante dele. Devemos ter a capacidade de amar todas as pessoas de forma incondicional. Não há critérios para amar, porque Deus ama toda a humanidade. E o ensinamento do Evangelho nos compromete à prática do amor, do diálogo e do perdão. Que através do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na diversidade, possamos derrubar os muros do orgulho religioso ainda existentes em nossos dias e construir pontes que nos levem a uma verdadeira unidade na diversidade. A paz em Cristo. Em Cristo, os muros de inimizades construídos pelo orgulho, produtor de divisões, foram derrubados. Esta é a boa nova. A experiência ecumênica nos possibilita conviver e aprender com os irmãos e irmãs de diferentes confissões. Com isso, criamos pontes entre as confessionalidades. Isso proporciona uma transformação na própria criação, uma nova humanidade. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Efésios 2,14. Essa frase é uma confissão de fé em Jesus Cristo, não sendo motivo para divisões e conflitos, mas é inspiração para a convivência e o diálogo. Cristo, com sua vida, em sua carne, destruiu um muro de separação, o ódio. Ele aboliu a lei e os seus mandamentos. Com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz, com suas observâncias. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um homem novo, estabelecendo a paz. A paz em Cristo tem seu fundamento na garantia das condições de vida para todas as pessoas e na transformação de tudo que impede a existência da criação. Acreditamos que Cristo é a esperança do estabelecimento da fraternidade e da paz, e que uma nova humanidade é possível. E voltando à nossa reflexão, veremos criação e uma nova humanidade. É o Espírito Santo que nos movimenta para realizar gestos concretos em favor da paz que já temos em Cristo. E é o Espírito Santo que abre nossos olhos, mentes e corações para que percebamos o sentido da afirmação da carta aos Efésios que diz: assim, não sois mais estrangeiros, nem migrantes, sois concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Essa nova humanidade que floresce sobre o mesmo Espírito fez com que fostes integrados na construção que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra mestra. É nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. Participantes da criação e também frutos dela em Cristo, que é a nossa paz e une os grupos humanos que estavam separados, nos tornamos agentes de inclusão. Na perspectiva do texto evangélico de Lucas, que diz: o reino de Deus está entre nós. A vida que se perdia por causa das divisões agora é reconstituída. Esta esperança pela nova vida brota inclusive em meio ao caos, porque a esperança não engana, pois o amor de Deus
foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ser integrados e integradas na construção do reino de Deus aponta para a unidade, que se realiza na oferta da diversidade dos dons concedidos por Cristo a cada pessoa, para que a casa comum seja um ambiente seguro e feliz para todos os seres vivos. As comunidades cristãs são chamadas a serem este espaço que gera esperança e possibilita sonhar, exercitar e concretizar esta boa nova de que podemos ser protagonista de histórias sem discriminações, preconceitos e violências. Ser coerente com a boa nova é não cair na tentação de praticar a falsa paz da sociedade greco-romana. A paz de Cristo é diferente daquela romana. Sempre que nos afastamos da boa nova, deixamos de ser sal da terra e luz do mundo. A intensidade de fé em Deus, que expressa a adesão plena à proposta de Jesus Cristo, exige que se deixe para trás as formas impositivas, desiguais, orgulhosas e interesseiras de ser. O discipulado ou seguimento a Jesus implica em assumir o compromisso de cooperar e comprometer-se com a nova humanidade. Esse compromisso é a amorosidade e a paz que nos desafiam diariamente a experimentar relações de respeito e equidade, tanto com as pessoas quanto com a natureza. Temos inúmeras experiências concretas de que a amorosidade é uma prática possível. Existem entre nós sinais de paz. Muitos muros têm sido derrubados a partir da fé em Jesus Cristo, e pontes de diálogo e aproximação têm sido construídas. E assim encerramos a nossa reflexão de hoje. Quando as palavras não mais fizerem efeitos, dialogue com atitudes simples. São João Paulo II. Que na vitória de Deus e das coisas de Deus coloquemos nossas esperanças e, apesar de toda a desolação que estamos vivendo, que tenhamos a confiança de que Jesus não vai nos abandonar jamais. Regina, muito obrigado pela sua participação em nosso programa Batizados e Enviados, a Missão Não Para. A primeira participação, com certeza, será a primeira de muitas outras, pois iremos solicitar sempre, viu? Gratidão. Obrigado por partilhar conosco e nos ajudar a criar pontes ao invés de muros, promover o diálogo com o diferente e ver em Jesus Cristo o nosso ponto de unidade. Que sejamos missionários que não temem o diferente. Que a força do Espírito Santo nos leve a trilhar caminhos missionários que promovam sempre a unidade, o diálogo e a paz. Semana passada, Regina foi uma das participantes da primeira roda de conversa missionária que aconteceu de modo 100% online, com a participação de cerca de 50 representantes das diversas paróquias de nossa Diocese de Colatina. Refletimos sobre o tema Caminhos da Missão no Antigo Testamento, com a assessoria de Padre Malvino. Depois, tivemos uma bela rodada de conversa com partilha de experiências missionárias em tempo de pandemia. Uma conversa motivada pela Sagrada Escritura. Foi um momento de muito aprendizado e que também ajudou a animar o nosso coração. Percebemos que não estamos sozinhos
e que mesmo com a pandemia podemos fazer muita coisa para difundir o Evangelho, para difundir também a solidariedade e a partilha. Vamos ouvir então o testemunho da jovem Josiane, lá da paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Ela que participou da primeira roda de conversa missionária. Vamos ouvir a Josiane. Oi, padrinho, eu consegui sim, porque eu estava com a minha câmera desligada, só no finalzinho que eu liguei a câmera, né? Mas eu consegui sim, padre, foi muito bom, foi um encontro muito proveitoso, né? E no encontro de hoje, eu percebi o que eu já tinha falado para os jovens. Aqui na paróquia de Baixo Guandu, nós temos um grupo de jovens de Maria. E todas as quartas-feiras a gente vai às famílias rezar o terço às 19 horas. Aí demos uma parada o ano passado, mas agora retornamos de novo a rezar o terço em família. Aí nós também conseguimos realizar, né, a novena do Natal. E a gente fez da seguinte forma: nós realizamos nas casas, né? Porém, uma casa que tinha varanda grande, a gente fazia na varanda, muitas casas nós fizemos na rua. E o terço Jovens de Maria, a gente está seguindo a mesma proposta. A gente, na casa que é grande, a gente faz na varanda da casa, ou no quintal, ou até mesmo na rua. E a gente tem dado prioridade às famílias, assim, ou que perdeu alguém que sofreu acidente, ou que está passando por algum problema na família, né? Então, a gente tem, assim, 2 famílias que a gente vamos visitar nas próximas semanas, que é isso aí, problema de saúde, né? Em que as mães estão, assim, meio que desesperadas por causa da pandemia e pediram a visita dos Jovens de Maria. E vendo o programa de hoje, eu senti assim, que nós não devemos parar, né? Nós jovens devemos continuar. Nós somos um grupo de 6 jovens, né? Espero que ao longo do tempo mais jovens venham fazer parte, né, desse nosso grupo. Mas vendo o encontro de hoje, Padre Irineu, eu percebi então que nós não devemos parar, nós devemos continuar a nossa oração, né, nas casas, né, daquelas pessoas que precisam, e muitos pedem mesmo que a gente vá lá fazer. A gente reza, a gente medita, né, o Evangelho, nós meditamos o Evangelho do dia, ou dependendo, a gente procura um Evangelho que proposto para a ocasião de cada família. E também depois a gente faz o texto meditado, né, como bem rezado nas famílias, e o encontro de hoje me motivou bastante a isso aí, a não parar a nossa missão. Gostei muito, Padre Irineu. Josiane, querida jovem, muito obrigado por sua partilha. A próxima roda de conversa missionária será dia 17 de abril, às 14 horas, via plataforma Zoom. Você que não participou da primeira roda de conversa, pode se juntar a nós na segunda roda de conversa missionária. Entre em contato conosco. Na sequência, nós iremos ouvir o testemunho de Padre Paulo César da Silva, pároco da paróquia de São Sebastião de Novo Brasil. Irá partilhar conosco as alegrias e desafios de evangelizar em tempo de pandemia. Com a palavra, então, Padre Paulo Silva. Povo de Deus, paz e bem a todos. Um abraço fraterno e carinhoso a todos os ouvintes pertencentes às diversas comunidades eclesiais de base de nossa Diocese de Colatina e também de outras dioceses. Sou Padre Paulo César, da paróquia São Sebastião, em Governador Lindenberg. Estou pároco desde 29 de dezembro de 2019 e ainda não tinha vivido uma experiência tão angustiante como a de agora, nestes 12 anos de ministério sacerdotal. Ver pessoas queridas perderem a vida por um vírus tão devastador e mortal não é fácil. Parece que nossa esperança vai se esvaindo, mas nada mais esperançoso do que ver o povo de Deus lutando pela vida a todo custo e, através do uso dos equipamentos de segurança, como álcool em gel e máscara, mostrar que somos capazes de enfrentar o perigo. Talvez a angústia maior é ver em contradição com os que lutam pela vida negacionistas do vírus e da doença. Cristãos e cristãs entrando na onda do Deus milagreiro, se eximindo da responsabilidade do cuidado. Apesar de centenas de mortos pela Covid-19,
Ainda sonho com um mundo mais humano, solidário e fraterno. Sonho com um povo se confraternizando independentemente da religião, cor, raça, posição social, mas para isso acontecer é preciso estarmos vivos. Peço a todos que se cuidem. Se tenho amor a Deus, a mim mesmo e ao próximo, preciso seguir as orientações seguras dos órgãos de saúde. E nós, como igreja, precisamos ser os primeiros a dar o exemplo. Que a Mãe da Saúde, padroeira da nossa Diocese de Colatina, possa abençoar a cada um. Interceda a Jesus pela nossa vida, pela nossa caminhada. Jesus Salvador, que lutou pela vida, ensinou os seus discípulos a lutarem pela vida, ensinou os seus discípulos a não diferença, a não criar muros de separação. É esse Jesus que nós seguimos. Se realmente somos cristãos e cristãs verdadeiros, é preciso também seguir os ensinamentos do Cristo, que lutou pela vida. Quando nós negamos uma doença, um vírus tão mortal, nós precisamos repensar a nossa vida, o nosso ser cristão. Se nós não lutamos pela vida, é preciso repensar o ser cristão que está dentro de cada um de nós. Um abraço a todos, a cada um, a cada uma, aos ouvintes da rádio, que nós possamos, como povo de Deus também, lutar sempre pela vida. Não esqueçam disso. Jesus não nos ensinou a lutar pela morte. Ele morreu por cada um de nós, mas nos ensinou a lutar pela vida. Um abraço a todos, que Deus esteja sempre com vocês. Amém. Padre Paulo Silva, muito obrigado. Obrigado por nos ajudar a refletir sobre uma fé consciente e responsável, que possamos nos cuidar e cuidar do próximo. Sem cuidado e zelo pela vida, não será possível vencer esta batalha. Como disse Padre Paulo, lutemos pela vida. Um abraço a todos os fiéis da paróquia São Sebastião, um povo de fé e de leigos e leigas engajados no serviço missionário. Tenho saudade das inúmeras formações que pude realizar desta paróquia, uma paróquia de um povo muito engajado na caminhada da igreja. Um abraço, viu, a todo o povo querido da paróquia de São Sebastião de Novo Brasil. Semana que vem teremos outro padre dando o seu testemunho missionário em tempos de pandemia. Fique atento, quem sabe o padre da sua comunidade possa participar conosco. Divulgue este programa aí na sua comunidade. Vamos fazer uso deste espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. Semanalmente, nosso programa é disponibilizado em formato de podcast pelas redes sociais da Rádio Web. Compartilhe com seus contatos. Vamos entrar na Semana Maior de nossa fé. Possamos fazer o caminho de cruz com Cristo, para com ele chegarmos também à glória da ressurreição. Que em tempos tão sombrios, em que duelam a vida e a morte, a vida vença a morte, que a vida se mostre sempre mais forte, que ela resista, se adapte e triunfe. Sigamos então cheios de esperança e tomando todos os cuidados nesse tempo difícil de pandemia. Não é hora de reunir a família, não é hora de ir para a casa dos parentes, é hora de permanecer em casa, de rezar, de permanecer firmes na oração, para que juntos possamos superar este tempo difícil da pandemia. No próximo sábado, a gente se encontra com a graça de Deus. A você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso obrigado. Agora, vamos rezar e receber a bênção de nosso Bispo Emérito, Dom Décio Sossais Andonadi, reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde. Vamos adiante, porque afinal, a missão não para. E agora, oração e bênção de envio. Ó Deus, que enviastes o vosso dileto Filho Jesus Cristo
para trazer a boa nova da salvação ao mundo, chamai numerosos missionários e missionárias e infundi em toda a nossa diocese de Coratina um novo ânimo missionário, para que o vosso reino seja anunciado e acolhido em toda parte. Ó Maria, Senhora, Mãe da Saúde, fiel discípula missionária, Mãe e testemunha da palavra, servidora de Deus e do povo, abençoa-nos e peregrinai conosco ao longo dos caminhos da missão. Amém. Desça sobre todos vós que nos acompanham, sobre todos os missionários e missionárias, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidicolatina@gmail.com.